Boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez a convite desse querido Centro Espírita, Bezerra de Menezes, certo? E nós vamos refletir hoje sobre uma parábola que está no Evangelho de Mateus e que costuma denominar como a parábola dos vinhateiros homicidas. Mas a gente vai ver a interpretação de Alírio de Cerqueira Filho, nesse grande intérprete do Evangelho estudioso, e com a nomenclatura que ele dá de parábola do plano existencial, certo? Ele dá essa interpretação da parábola justamente abordando esse plano, como ele é psicoterapeuta, etc. Ali ele traz muito a hermenêutica de parábolas, de passagens do Evangelho para à luz da psicologia profunda, da psicoterapia, então é muito interessante. Está no volume 3 do seu livro Parábolas Terapêuticas, são livros que eu aconselho bastante. O volume 1, volume 2, volume 3 de Parábolas Terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho. Certeza que vocês vão amar. Alírio já esteve aqui, inclusive, 3 vezes, a Federação Espírita trouxe, e ele é um grande estudioso da doutrina espírita, grande estudioso. Portanto, para fazer, vamos fazer inicialmente a leitura preparatória. Eu escolhi o capítulo 9 do livro Roteiro, certo, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Esse livro fabuloso. Não está integralmente aqui o texto do capítulo 9, né? Eu fiz alguns cortes para reduzir um pouco. Então, vamos lá, vamos prestar muita atenção, porque esse capítulo 9 tem como título O Grande Educandário, certo? A gente não costuma dizer que a Terra é um grande educandário, e de fato é, né? E, então, Emmanuel nos traz essas explicações. Vamos atentar para isso, para todos nós aprendermos com as lições sempre úteis e oportunas do benfeitor Emmanuel. Então, diz: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos de disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um positivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Olha só o que Emmanuel diz, né? É como nós devemos aproveitar a oportunidade da reencarnação. Aí ele continua: assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado, no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. No círculo do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma infinitamente distantes do mundo moral. Ele aqui está falando sobre que nem sempre, né, o progresso moral vai acompanhar o progresso intelectual. Uma civilização pode desenvolver bastante a intelectualidade e não desenvolver o aspecto moral ou então o aspecto espiritual. Retornando a Emmanuel, quase nada diferindo dos irracionais não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que respondem que a vida é movimento, progresso, ascensão.
na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte, quanto na indústria, nas obras de instrução, como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com dilatados recursos de evidenciar-se. Pois é, Emmanuel dizendo que há sempre oportunidade de crescermos, há sempre oportunidade de servirmos, e servindo, então, com amor, com dedicação, a gente auxilia, aliás, é determinante, né, para o nosso progresso espiritual. Voltando a Emmanuel, o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em glorioso paraíso. A Terra é nossa casa, né? Inclusive o nome ecologia, o ecos, nessa denominação desse nome, a etimologia desse nome que vem do grego, oikos, casa, logia, estudo. Então, literalmente, ecologia significa estudo da casa. Então, vamos tratar bem nossa casa. A Terra, portanto, como diz Emmanuel, é a nossa casa, certo? E devemos aproveitar cada estadia que temos nessa casa maravilhosa. Essa foi a leitura preparatória para a nossa palestra de hoje. Vamos fazer, então, agora, peço que todos tentem serenar os ânimos e entrar em sintonia com a figura meiga e sublime de Jesus. E vamos fazer a prece inicial. E para a prece inicial, eu trouxe Pai Nosso em Versos. É um poema da minha autoria, inclusive, que diz assim: Pai nosso que está nos céus e que vive ao nosso redor, na pureza de cada gesto que exprime o seu amor. Santificado seja o seu nome, bendito em todo o universo, a casa de tantas moradas para as vidas que nos aguardam na estrada do progresso. Venha a nós o teu reino, na luz do bem que redime, nos braços da caridade, amor que em ação se exprime. Que a sua vontade seja a nossa vontade também, e a luz da pegada do Mestre, o nosso roteiro do bem. O pão que sacia a fome do nosso espírito, busquemos na plenitude do amor de Jesus Cristo. Perdoe as nossas ofensas, à medida que também desculpemos o nosso irmão que não despertou para o bem. Se as tentações do caminho não soubermos resistir, vencidas sejam faróis a nos guiarem o porvir. E o mal então nascido de vontades primitivas possa o amor desviar dos rumos de nossas vidas. Assim seja. Então, como eu disse, vamos para essa parábola, né, que denominam de parábola, como eu disse anteriormente, dos vinhateiros homicidas, e que Alírio chama de parábola do plano existencial. Então, como eu disse, nós vamos focar nas explicações de Alírio, que está no volume 3, repito, de sua belíssima obra, Parábolas Terapêuticas, essa obra aqui, ó, Parábolas Terapêuticas, volume 3. Eu trouxe um resumo, né? Um resumo mesmo, porque Alírio, ele interpreta essa parábola em 60 páginas do livro, então, com imensa imersão nos significados e tudo isso. E nós vamos ver essa interpretação por Alírio, porque é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos conhecer a primeira parábola, certo? Para depois a gente começar a interpretação. A parábola que está em Mateus, como eu disse, no capítulo 21, versículos 33 a 41. Vamos lá. E chegando o tempo dos frutos... está aqui. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, ou sebe, né? Depois eu vou explicar o que significa, a sebe e tudo isso. E construiu nela um lagar e edificou uma torre
e arredou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Então, mandou os servos, né? Aconteceu isso. Ele mandou de novo a segunda leva de servos. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, vamos agora ver alguns significados, para depois a gente adentrar em alguns versículos dessa parábola, porque quem adquirir esse livro vai perceber que a Lília interpreta versículo por versículo. São 60 páginas, então eu escolhi somente alguns para que a gente possa ter pelo menos uma noção dessa interpretação que é maravilhosa, sabe? Por isso que eu trouxe para você. A gente deve dividir o que é bom e despertar também a vontade de se aprofundar mais, né, nessa obra fantástica de Alírio, para quem gosta do Evangelho. Acho que todos gostamos do Evangelho, né? A filosofia, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, então a gente deve gostar da filosofia espírita, da parte religiosa, que é o Evangelho, e também da parte científica, né, que compõe aí o tripé. Então, vamos ver algum significado, porque a Lília vai usar muita simbologia na interpretação dessa parábola. Então, a parábola se referiu a homem, né, pai de família. Para a interpretação dessa parábola, que é a simbólica que a Lília vai trazer do plano existencial, esse símbolo vai significar Deus, homem, pai de família, Deus, na interpretação simbólica. Se refere também à família, né? A família do pai. E aí a Lília coloca que esse termo família aí na parábola, simbolicamente na interpretação que ele vai dar, significa as leis divinas que trazemos na consciência. Então, o homem é Deus, a família do pai, né? Homem, pai de família, simbolizando Deus. A família do pai significa, então, as leis divinas que trazemos na consciência. Bonito, né? Vinha, símbolo da vida do espírito imortal, tanto desencarnado quanto na existência corporal. A vinha, né? Olha, essas oportunidades, né? A vida que Deus nos dá. E é bom que a Lília coloque tanto a vida quando a gente está aqui na Terra, portanto, encarnado, quanto também a vida no plano espiritual, porque a vida ela é constante, né? A partir do momento que Deus nos faz, né, a gente se torna eterno. Então, a vida nunca acaba, certo? A pessoa nasce e a pessoa desencarna. E a vida continua. Por isso que ele diz que a vinha é isso tudo, tanto quando a gente está encarnado, como quando a gente está desencarnado. Por isso que a gente sempre tem a oportunidade de crescer, sempre tem a oportunidade de amadurecer, sempre tem a oportunidade de se arrepender, de resgatar, de reparar. Outra coisa que foi dita na parábola, que ele cercou, né, com a sebe, que eu disse dali a pouco ia dizer o significado. Sebe é o símbolo da esperança. Primeiro, dizer que sebe, literalmente, né, dicionário, é uma cerca de plantas ou de arbustos e ramos secos para proteger vinhas e quintais, certo? Então, é bom a gente saber disso. Mas, na interpretação que ele vai dar simbolicamente, sebe vai significar aqui, cercar com sebe é símbolo da experiência e aprendizado, como sinônimo de evolução. Ok? E aí também a parábola se refere a cavar um lagar. O que é lagar? Lagar significa uma oficina com aparelhos adequados para espremer certos frutos, como uva, azeitona,
reduzindo-os a líquido. Também pode significar, se a gente usar a figura linguística da metonímia, né, que é uma figura linguística em que a gente pode fazer da parte um todo. Então, seria um tanque em que nessa oficina são espremidos os frutos, certo? A metonímia também ela serve para, quando a gente diz assim, Lima Machado de Assis, a gente substitui o nome da obra pelo autor da obra. Então, quando a gente faz, acho que a gente aprende isso no ginásio ainda, né? Interessante essas figuras de linguagem, como a hipérbole, quando a gente diz, eu já disse 1000 vezes que não é para fazer isso, em geral, falando com os filhos, né? Isso aí é uma hipérbole, né? O exagero que a gente usa. Mas vamos lá. Outro termo que tem na parábola, que a Lírio vai trazer o significado simbólico, edificar uma torre. Edificar uma torre, diz ele, que é o símbolo do propósito existencial do espírito imortal de evoluir até a felicidade plena. Em cada existência, nós trazemos um propósito específico de desenvolver uma ou mais virtudes para aquela existência que auxilia nesse propósito maior do ser imortal, que é a conquista da felicidade. De fato, né? Em cada existência, a gente precisa somar experiências. A gente precisa agregar virtudes em cada existência, porque a gente não consegue numa existência só, obviamente. Porque a gente constrói a nossa essência através de várias existências. Então, numa existência, a gente pode desenvolver muito a tolerância e não conseguiu se desvincular da vaidade. Aí, na outra existência, a gente tem que trabalhar bastante para poder sublimar essa vaidade. Numa outra existência, a gente vai ter que trabalhar bastante para sublimar os ciúmes que a gente pode ter. E por aí vai. Então, são várias encarnações para que a gente vá se aprimorando gradativamente, porque não tenham dúvida, viu? Nós não damos salto quântico, não. Nós não damos, não, certo? Salto quântico. Tem uma outra passagem também da parábola que fala em arrendamento, né? Eu li a parábola. Arrendamento aqui, simbolicamente, a lei traz que é o processo reencarnatório, que inclui a lei do esquecimento, quando diz lá que partiu para longe. Bonito. A gente, em geral, se esquece, porque seria muito difícil a gente conviver aqui com lembranças de vidas anteriores, inclusive para que a gente possa voltar a conviver com desafeto nosso. Pode estar na nossa família, pode ser um pai, uma mãe, um filho, né, uma esposa, um marido, etc. Por isso que a gente chega com esquecimento de muitas situações da vida passada, para que a gente possa se desenvolver melhor, né? Sem mágoas, sem preferências também, etc., para, enfim, poder caminhar e, nessa caminhada, fazer brotar outros valores, agregar novas virtudes e sublimar nossos equívocos. Fala também em vinhateiros. E vinhateiros aqui, diz ele, que é o símbolo da ignorância, do não saber, do não sentir e do não vivenciar a verdade. Lembra que ele mandou uma primeira leva, depois a segunda, depois mandou o próprio filho, não é isso? E o que foi que eles fizeram, os vinhateiros? Foram extremamente violentos, né, com todos eles, como diz aqui. E os lavadores, apoderando-se do servo, feriram um, mataram outro e apedrejaram. Depois enviou outros servos em maior número e fizeram-lhe o mesmo. E depois o filho. Então, são 3 tentativas. Por isso que a Lírio diz, né, é a simbologia aí, do não, como ele coloca, né, do não saber, e é muito importante isso, do não sentir e do não vivenciar. Do não saber, não sentir, não vivenciar. Que a gente pode colocar, ele coloca como a verdade, mas a gente pode colocar também como amor. Nas várias tentativas que a espiritualidade nos faculta para que a gente possa evoluir. E muitas vezes a gente não consegue, né? Ainda tendo, assim,
várias oportunidades e deixa passar, né, a oportunidade para mais além, enfim, a gente precisa evoluir, às vezes, com choro e ranger de dentes, né? Aí tem outra passagem também que ele vai trazer também a interpretação simbólica, os primeiros servos. Os primeiros servos são o símbolo do conhecimento das leis morais. Então, os primeiros servos foram lá querendo levar o conhecimento das leis morais, que foi o que os vinhateiros fizeram, apedrejaram tudo, mataram, então não quiseram saber das leis morais. Os servos até que apresentaram, mas eles não quiseram saber, não assimilaram. Como muitos de nós, né? Nós temos tanta oportunidade de aprendizagem que deixamos passar. E quando se diz assim, matar, apedrejar, a gente pode interpretar do ponto de vista metafórico também, isso, né? É fazer pouco caso, é ouvir e fazer o oposto, etc. De uma certa maneira, a gente está matando, né, a oportunidade que a gente tem de evolução. Os segundos servos, diz ele, simboliza os sentimentos essenciais da vida, ou seja, as virtudes essenciais. Então, os primeiros servos levaram as leis morais, né, foram agredidos, mataram. Os segundos servos, Deus não desiste nunca de nós, né? Olha só, os segundos servos levam o quê? O símbolo do sentimento, levam os sentimentos essenciais, as virtudes, etc. E também foram maltratados, porque o ser humano, no geral, é muito teimoso. E, geralmente, também demora bastante a compreender, a se arrepender, e especialmente a reparar os erros que comete. E o filho do pai de família, né? Quando aí mandou o próprio filho. E tem uma simbologia muito bonita também aqui que ele nos explica. O filho do pai de família é o símbolo do Cristo interno. Quem gosta de falar muito nessa terminologia, Cristo interno, é Carlos Juliano Torres Pastorino, o autor de Minuto de Sabedoria, e também de Sabedoria do Evangelho. Ele, quando vai fazer a interpretação também simbólica de passagem do Evangelho, ele fala o Cristo interno, que é essa essência divina que nós temos em nós, certo? Essa potencialidade que nós temos de sermos deuses, como Jesus diz. É aí que a gente simboliza como Cristo interno. Então, o filho do pai de família seria o Cristo interno, tá? Na interpretação do primeiro nível, circunstancial, simboliza Jesus, Cristo manifesto. E no segundo nível, o Cristo interno, o ser essencial que todos nós somos. Então, pode trazer essas duas interpretações, tá? A gente pode interpretar como o próprio Jesus, e a gente pode interpretar do ponto de vista aqui que ele vai trazer nessa parábola como o Cristo interno. E olha o que ele diz, veja que interessante. Trazemos no âmago do nosso ser o Cristo interno, que é em sintonia com o Cristo manifesto, que é Jesus, modelo e guia da humanidade, nos convida a fazer todo um caminho de busca do sentido existencial. Então, quando a gente une essa nossa potencialidade divina, esses deuses, essa potencialidade de sermos deuses, como Jesus disse, sois deuses, com Jesus, modelo e guia, com os ensinamentos de Jesus, aí, conforme a gente costuma dizer, nem o céu é o limite. Nós vamos evoluir, vamos, assim, verticalizar. E é isso que a gente precisa. E ele vai mais e diz, destrinchando mais essa parábola belíssima, que diz que, em nível consciencial, como eu coloquei anteriormente, né, ela vai retratar essa ignorância, né, de não saber, não sentir, de não vivenciar a verdade ou o amor. Também a gente pode verificar algumas interpretações de alguns versículos. Eu vou trazer aqui o primeiro versículo para a gente interpretar. Mas antes, fazer a seguinte observação que ele traz e que eu acho relevante. Ele diz o seguinte, que o Criador criou a existência simbolizada na vinha, certo? E os vinhateiros foram convidados a cuidar da vinha.
Ou seja, os vinhateiros foram convidados a cuidar da existência. A existência possui um propósito, e possui mesmo, né? Muitas vezes nós deixamos esse propósito de lado. Um propósito íncito no espírito imortal. E esse propósito, ele deve ser a vontade de buscar. Ele deve estar em nós essa vontade de buscar o conhecimento. Para que, através do conhecimento, a gente possa entender, porque a gente está aqui, o que Deus espera de nós, o que nós podemos conquistar, do ponto de vista do espírito imortal. Esse propósito na parábola é simbolizado na torre, né? Então, a gente precisa erguer essa torre. A gente precisa ver esse propósito. A gente precisa identificar na vida da gente como uma torre, para que a gente possa, então, se desincumbir de passo a passo, evoluir através da instrução, da sabedoria e principalmente através do amor. E assim a gente vai fazer o quê? Produzir sentido existencial. Porque quando diz na parábola, cavando um lagar, a gente está aí construindo o sentido existencial. Porque o que é a nossa vida sem um sentido existencial? E esse sentido existencial da gente é que vai fazer com que a gente tenha o objetivo de edificar essa torre, né? Esse propósito existencial. Então, na verdade, tudo é interligado. Por isso que o Alírio diz que, do ponto de vista, ou da ótica da psicologia da consciência, encontramos nos vinhateiros um símbolo de complexa interpretação, se a visão for exteriormente observada. Na visão intrapsíquica da consciência, os vinhateiros não são pessoas, mas um estado de consciência, a ignorância. Porque a nossa ignorância muitas vezes faz isso, né? A gente repele o saber, a gente repele o sentimento, e a gente repele muitas vezes o amor que alguém tem por nós, o amor que Jesus tem por nós, o amor que um amigo pode ter por nós, o amor que um pai, uma mãe tem por nós. A gente repele de várias formas, com agressividade, com ironia, não é verdade? Com ingratidão. Por isso que é sempre bom a gente ver nessa parábola, identificar que todos temos um propósito, que devemos edificar a nossa torre, devemos dar sentido existencial à nossa vida. O que nos consola é que a nossa ignorância é transitória, né? Por que é transitória? Porque Deus, maravilhoso que é, Ele nos arrenda a vinha, ou seja, Ele nos dá várias existências corporais para que possamos, então, evoluir. Então, eu trouxe aqui o versículo onde diz o seguinte: ouvi outra parábola, havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com a sebe, cavou um lagar e edificou uma torre, e tendo arrendado a lavradores, ausentou-se para longe. Vamos ver o que a Lília diz aqui? Vejam que interessante. Deus, homem, pai de família, nos criou para evoluirmos por meio das reencarnações sucessivas. Arrendamento da vinha. Tudo que usufruímos, até nosso corpo, em cada encarnação, não é nosso. É patrimônio de Deus. A reencarnação é uma espécie de arrendamento desse patrimônio. Ele nos colocou em nossas consciências as leis morais, que a gente viu o quê? Pai de família, simbolicamente. Para que, por meio delas, possamos ter um código moral para desenvolver virtudes. Certo? Portanto, a reencarnação é sempre, diz a Lília, né, uma experiência de alto risco para quem deseja atingir as cumeadas da montanha das bem-aventuranças. Ele diz alto risco que quando a gente sai de lá do plano espiritual, onde a visão é mais ampla, a gente vem aqui e se esquece, né, do que a gente vivenciou em outras vidas, inclusive o que a gente vivenciou lá, nos intervalos de reencarnação, a gente tem maior probabilidade de sucumbir. Por isso que ele diz que é uma experiência de alto risco. Portanto, a gente deve sempre
estudar bem, bons autores, a codificação espírita, é tudo para a gente entrar em telementação, né? Com espíritos mais evoluídos, que vão nos auxiliar nessa caminhada de alto risco. E que devemos recordar que o mestre venceu 3 montes que o desafiaram. Olha que lindo, ele vai dizer aqui, os 3 montes, né? Que Jesus venceu. Porque nós temos vários montes em nossa vida para vencer. Mas quem é nosso modelo? Guia e modelo. Que a gente costuma sempre ver Jesus como guia, e ele é nosso guia e modelo, então a gente precisa imitar Jesus. Será que a gente quer só Jesus como guia? Não tem como ser só como guia, a gente precisa ter como modelo, portanto, a gente precisa procurar evolução para a gente agir igual Jesus, não somente nas ações, especialmente também nas reações, que as ações, às vezes, a gente planeja, e as reações, em geral, são de inopino. Alguém faz algo, a gente diz mais da gente, evolutivamente, nas reações, inclusive, do que nas ações, né? Porque, como eu disse anteriormente, muitas vezes a gente consegue, né? Traçar algumas estratégias de ações, uma reação, às vezes a gente não espera alguma coisa e vai ter que reagir ali rapidamente. Vamos ver esses 3 montes que Jesus venceu e que a lei traz para a gente de uma forma linda. Ele venceu no Tabor, no Monte Eremos, né, que é o Monte das Bem-aventuranças, e no Gólgota. O Tabor, onde se transfigurou esplendente de beleza diante de Moisés e Elias, que vieram reverenciá-lo, bem como diante dos discípulos que ainda não tinham dimensão de sua grandeza. Foi o monte da comunhão espiritual no sentido mais elevado, certo? O outro monte, o Monte Eremos, né? Ou o Monte das Bem-aventuranças, foi onde ele cantou as bem-aventuranças, revolucionando os códigos de ética, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo horizontes novos para o entendimento dos valores espirituais. E o terceiro monte, o Gólgota, onde supostamente vencido, triunfou, imortal, estabelecendo a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. Olha que lindo! Tem-se, portanto, vamos fixar agora, resumindo isso, que no primeiro monte, Jesus desvelou-se. No segundo monte, estabeleceu as diretrizes do amor, né, nas bem-aventuranças. E no terceiro, viveu todos os ensinamentos que enunciou. Belo demais, né? Muito lindo. Portanto, o espírito reencarnado em tarefa libertadora sempre será chamado ao testemunho dos montes onde os problemas o aguardam. Muito interessante. Então, vamos ver mais um versículo que eu acho bem pertinente, que diz assim: aproximando-se a estação de frutos, mandou ele seus servos aos vinhateiros para receber os frutos que lhe cabiam. Aqui é, né, aquela parte da ignorância, do não saber. E aqui a Lírio vai dizer o seguinte: aproximando-se a estação dos frutos, pode ser entendido como o momento em que saímos da infância espiritual e já temos condições de receber a visita dos primeiros servos, símbolo do conhecimento das leis morais. Porque depois, né, nós temos os segundos servos, né, como eu já disse anteriormente. E ele vem e traz uma coisa muito interessante, que a gente vai fazer uma ponte com o que Leon Denis diz na fabulosa obra O Problema do Ser, do Destino da Dor. Leon Denis, né, que aniversariou em janeiro, no dia 1º de janeiro. E amanhã aniversariam Vitor Hugo e Camilo Flammarion, 2 grandes, né, que contribuíram para a difusão da doutrina espírita. Olha o que é que ele diz aqui, que a gente vai fazer essa ponte, não somente com o que Leon Denis diz, mas também com o que o próprio Alírio diz em seu livro Parábolas Terapêuticas 1. Alírio diz aqui:
Ela diz aqui, a tríade psíquica do ser humano é pensamento, sentimento e vontade. Olha, pensar, sentir, agir. É a tríade psíquica. Assim, é indispensável que o ser desenvolva a virtude do discernimento, que é intimamente ligado à lei da liberdade e à prática para desenvolver tal virtude, a vigilância. Mateus 26, 41, vigiai e orai para não cair em tentação. Aí, esse é o ponto que eu disse que ia fazer, com o que Denis diz, no Problema de Ser Destinador, é o seguinte, Denis, ele diz que o poder da alma se resume em 3 palavras, querer, saber e amar. Olha que coisa linda. Querer, mas é um querer profundo mesmo. É um querer, eu quero melhorar, eu quero ser o melhor espírito, eu quero ser o melhor cristão. Quer? Tá. Então, vai ter que ser um querer ligado à ação. Vai ter que ser um querer que você vai lá, eu vou procurar conhecer a doutrina espírita, eu vou estudar a doutrina espírita, eu vou trabalhar enquanto cristã, enquanto espírita, para que, não somente para o meu aprimoramento, para o aprimoramento que estão ao meu redor, porque nós reencarnamos não é somente para a nossa evolução, é para ajudar na evolução daqueles que estão ao nosso redor. Então, esse querer precisa ser profundo e sincero. Saber, porque na hora que você quer, como é que você vai direcionar esse querer se não sabe, se não tem conhecimento? Esse querer pode resvalar em vários equívocos. Então, saber, procurar o conhecimento pertinente. No caso da doutrina espírita, obras básicas primeiro. Obras básicas, depois aí tem as obras de André, as obras de Emmanuel, de Leon Denis, de Herculano Pires e várias outras obras. Então, saber, para direcionar esse querer. E depois que a gente sabe, direciona bem o querer, a gente vai ter que concretizar isso tudo. Como é que você concretiza? Amando. Praticando a caridade moral e espiritual, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, a gente une aqui isso que a Lírio diz nesse Parábolas Terapêutica 3, pensamento, sentimento e vontade, com as 3 palavras que Denis diz que compõem o poder da alma, que é querer, saber e amar. E a gente, quando falar aqui em querer, saber e amar, e esse querer, essa ação da vontade, essa força de vontade, a gente retorna a Lírio, como eu disse, em Parábolas Terapêuticas 1, quando ele diz o seguinte, que a ação da vontade, é bonito isso que ele traz, a ação da vontade tem 4 atributos, certo? Ele explica aqui. Quais são os atributos da ação da vontade que ele diz? A força de vontade. Como eu disse anteriormente, querer. Tem que ser sincero e desejar profundo, né? Como diz a letra da música. Que é a base da vontade, porque todo o processo de mudança requer um movimento na direção daquilo que se deseja, certo? Além disso, da força de vontade, a gente precisa também ter a competência, né, para direcionar essa vontade. Depois desenvolve auto-amor e, com isso tudo, a busca da felicidade. Então, são essas as lições. A gente precisa desenvolver, portanto, vigiar pensamentos, sentimentos, vontade, querer, saber e amar, e ter também a força de vontade, a competência, o auto-amor para se buscar a felicidade. E, para concluir, eu trouxe um poema também da minha autoria, chamado Mãos de Jesus, que a gente está aqui na vinha, né? E é preciso que a gente se mire, tenha Jesus como guia e como modelo, e que sejamos, pois, as mãos de Jesus. Se já conhece Jesus, propaga a tua doutrina, restaura a casa que ele edificou por completo ao sopro da lei divina. Se Jesus já te desperta, acolhe as ovelhas perdidas no aprisco da caridade, levando a luz aos que jazem nas estradas peregrinas. Se já amas Jesus, não maldigas o inimigo. Aprende com o Evangelho que o amor é soberano e o perdão é regozijo. Se Jesus já te habita, o que mais é para dizer? O Mestre já é o caminho, o mundo é a seara, e as mãos dele é você. Que sejamos todos as mãos de Jesus, assim seja.
Música